E é por isso que Nietzsche dizia que a mulher entende o homem com muito mais facilidade do que o homem entende a mulher. Nietzsche era um homem que enxergava pessoas como se estivesse olhando através delas. Ele não se deixava enganar pela suavidade do sorriso, nem pelos rituais sociais que encobrem intenções. Para ele, o que movia a mulher não era fragilidade, e sim uma força invisível, silenciosa, que operava muito antes de qualquer palavra ser dita. Ele acreditava que por trás do gesto delicado existia um instinto antigo, treinado pela vida para perceber cada mudança no tom de voz, cada hesitação, cada omissão. A mulher, para Nietzsche, era um ser profundo, não porque escondesse segredos, mas porque sabia exatamente como decifrar os segredos dos outros. Quando Nietzsche observava as mulheres do seu tempo, ele percebia algo que o fascinava. Elas não precisavam de lógica para entender alguém, elas chegavam às conclusões pelo caminho do instinto, pela leitura do olhar, pela vibração emocional. Era como se elas carregassem um radar natural que detecta intenções antes mesmo que a intenção se organize na mente de quem a tem. Esse poder silencioso chamava sua atenção mais do que qualquer discurso grandioso. Nietzsche via nelas uma inteligência que não buscava reconhecimento, apenas funcionava, como um mecanismo interno de sobrevivência e adaptação. Ele percebia que, enquanto o homem tentava conquistar o mundo com ideias, a mulher conquistava o mundo com percepções. O homem anunciava sua força, a mulher a escondia. O homem mostrava seus planos, a mulher testava as brechas. Para Nietzsche, essa diferença não colocava um acima do outro, colocava cada um em um terreno distinto da existência. A mulher não vencia pela força, mas pela sensibilidade estratégica. Não pelo confronto, mas pela leitura fina do comportamento humano. E é por isso que Nietzsche dizia que a mulher entende o homem com muito mais facilidade do que o homem entende a mulher. Em sua visão, a mulher não precisa analisar, ela prevê. Não precisa perguntar, ela sente. Não precisa investigar, ela já sabe. Lou Salomé, a mulher que expôs o deserto interior de Nietzsche. A relação entre Nietzsche e Lou Salomé foi o terremoto emocional que ele nunca conseguiu evitar. Lou não era apenas inteligente. Ela era livre de uma forma que Nietzsche jamais tinha visto. Ele, que vivia mergulhado em sua própria mente, encontrou nela alguém que caminhava por dentro das ideias com a naturalidade de quem caminha pela rua. Lou era magnética não pela aparência, mas pela mente viva, inquieta, pulsante. E Nietzsche, acostumado a vigiar seu próprio coração, não conseguiu se proteger dela. Quando conheceu Lou, Nietzsche acreditou ter encontrado alguém capaz de acompanhar sua profundidade. Ele viu nela uma mulher que não buscava aprovação, não se curvava diante de expectativas sociais e não se deixava prender por afeição. Ela o atraía justamente porque era incontrolável. Ele a admirava porque ela não dependia de ninguém. Ele se apaixonou porque ela era exatamente aquilo que ele acreditava que uma alma forte deveria ser. Mas Lou o rejeitou. E o fez de maneira calma, direta, firme, sem deixar espaço para ilusões. Nietzsche propôs casamento 2 vezes, mas Lou não estava interessada em ser parte de um romance. Ela queria liberdade, conhecimento, experiências. Queria o mundo inteiro, e não o mundo reduzido ao amor de um homem. Nietzsche, pela primeira vez, percebeu que a genialidade do pensamento não oferece qualquer proteção contra o impacto de alguém que se tornou emocionalmente inevitável. Após Lou, Nietzsche não se tornou um homem ressentido. Tornou-se um homem consciente da vulnerabilidade que ele mesmo escondia. A dor transformou sua visão, não por ódio às mulheres, mas por entender que o desejo humano é incontornável até para o filósofo mais disciplinado. Lou Salomé abriu uma ferida em Nietzsche que nunca cicatrizou, e essa ferida se tornou parte de sua filosofia. Ele percebeu que o coração humano não pode ser dominado pela razão, e que até o mais forte dos pensadores vacila diante de uma mulher que não pode ter. A distância como armadura, como Nietzsche realmente lidava com as mulheres. Depois de Lou, Nietzsche nunca mais se aproximou de uma mulher da mesma forma.
Ele se afastou não por desprezo, mas porque entendeu que havia forças dentro dele que a filosofia não conseguia domar. Ele passou a lidar com mulheres como quem observa uma tempestade pela janela, com admiração, cautela e certa reverência. Sua relação com mulheres se tornou marcada pela distância emocional, quase como um mecanismo de autopreservação. Nietzsche acreditava que os homens idealizam o amor até perderem a si mesmos dentro dele. E ao perderem a si mesmos, perdem sua vontade, sua clareza, sua direção. Era isso que ele temia. Não as mulheres em si, mas a possibilidade de dissolver sua força interior em uma dependência emocional. Ele defendia que o homem jamais deveria colocar o amor acima da própria alma. Afinal, segundo ele, quando você se ajoelha emocionalmente diante de alguém, já perdeu antes mesmo de começar a caminhar com essa pessoa. É nesse contexto que surge a famosa frase: "Vais ter com as mulheres? Não esqueças o chicote." E aqui está o mal-entendido de séculos. Nietzsche não falava de violência física. Ele falava de disciplina interna, de firmeza emocional, de não deixar que o desejo transforme o homem em sombra de si mesmo. O chicote era o símbolo do autodomínio, da capacidade de permanecer inteiro, mesmo diante de algo que mexe com sua alma. Nietzsche lidava com mulheres com exatidão filosófica. Observava, compreendia, mas não se rendia. Mantinha distância porque sabia que dentro dele havia profundezas perigosas. E, acima de tudo, acreditava que, se o homem não fosse capaz de controlar sua própria vontade, ele se tornaria prisioneiro inevitável de qualquer relação que buscasse. As mulheres como prova de força. O teste invisível que Nietzsche via nos relacionamentos. Nietzsche acreditava que toda relação humana é um campo de prova silencioso. E dentro desse campo, as mulheres exercem uma influência específica. Elas testam. Não por maldade, mas porque o teste é parte do instinto, uma forma de medir se alguém possui força interna suficiente para ser confiável. Para Nietzsche, a mulher não se impressiona com discursos sobre poder. Ela percebe poder apenas quando ele é real, quando está enraizado nas atitudes, no olhar, na postura, no silêncio. Ele observava que o homem busca validação através de feitos, mas a mulher percebe o homem através do comportamento que ele mantém na presença dela. É nesse detalhe que Nietzsche via a essência feminina, uma capacidade quase biológica de perceber fissuras, fragilidades, hesitações. Ele acreditava que quando uma mulher pressiona emocionalmente um homem, ela não quer destruí-lo. Ela quer descobrir se ele consegue permanecer inteiro, mesmo diante daquilo que o abala. O teste é uma pergunta silenciosa. Você é firme o bastante para caminhar ao meu lado sem se perder de si mesmo? Nietzsche entendia que muitas das frustrações masculinas surgiam porque os homens desejavam reconhecimento imediato, mas as mulheres buscavam consistência. Não basta ser forte numa frase. É preciso ser forte na alma. Não basta dizer que sabe o que quer. É preciso demonstrar isso quando o mundo não colabora. Ele via nas mulheres uma espécie de guardiãs da autenticidade masculina. Elas detectam a força verdadeira, mas também localizam, com precisão cirúrgica, a fraqueza disfarçada de confiança. Para Nietzsche, o homem deveria agradecer por esse teste silencioso, pois, segundo ele, a alma só endurece quando algo tenta quebrá-la. Nos relacionamentos, esse algo muitas vezes é a própria mulher. Não porque ela quer derrubar o homem, mas porque ela quer saber se ele é digno de caminhar ao lado dela no caos da existência. E Nietzsche percebia um detalhe que poucos homens entendem. Se o homem precisa provar algo para a mulher, ele já perdeu. Mas se ele simplesmente é quem ele é, sem mendigar afeto, sem se modificar por carência, sem se diminuir por admiração cega, então o teste desaparece. A mulher percebe firmeza, e a firmeza apazigua o instinto dela. Nesse ponto, Nietzsche via a relação entre homens e mulheres como uma batalha silenciosa, não de destruição, mas de revelação. A mulher revela o homem a si mesmo. Através dela, ele descobre se sua força é real ou apenas desejada. O último olhar de Nietzsche. O amor como força e não como fraqueza.
No fim da vida, Nietzsche não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha um grande amor ao seu lado. O que ele tinha eram seus livros, suas dores, seus pensamentos que muitas vezes eram profundos demais para o mundo ao redor. E mesmo assim, seus escritos sobre mulheres permaneceram como algumas das reflexões mais intensas que deixou. Nietzsche nunca odiou mulheres. Ele odiou ilusões. Odiou a fantasia romântica que transforma o amor em dependência. Ele desprezava o amor que exige abandono da identidade, o amor que enfraquece o espírito. Para ele, o único amor que vale é aquele que mantém o indivíduo forte, que não o desvia de sua própria força, que não o transforma em servo do próprio desejo. Quando Nietzsche dizia que o homem deveria se manter firme diante da mulher, não era por desprezo, era por respeito. Ele acreditava que uma mulher forte só respeita um homem que permanece de pé. Um homem que não se dobra por medo de perder alguém. Um homem que não sacrifica sua essência apenas para ser amado. Na visão de Nietzsche, o amor só é verdadeiro quando duas forças caminham lado a lado, e não quando uma se ajoelha diante da outra. No final, o que ele aprendeu com Lou Salomé e com todas as mulheres que passaram por sua vida foi que o amor é um território perigoso, não porque machuca, mas porque revela. Ele entendeu que o amor exige coragem, exige clareza, exige uma mente que não se rende ao primeiro toque da paixão. Exige uma alma que sabe quem é, que sabe para onde vai, que sabe o que não pode perder, nem por alguém que ama profundamente. O último ensinamento de Nietzsche sobre mulheres não foi dureza. Foi lucidez. Ele reconheceu que a mulher é uma força, não uma força a ser controlada, mas uma força a ser compreendida. E que somente o homem que domina a si mesmo é capaz de caminhar ao lado dela sem ser engolido pelas próprias inseguranças. Nietzsche encerrou sua jornada acreditando que o amor não é fraqueza quando nasce da força. E que uma relação não destrói um homem quando ele permanece fiel ao que pulsa dentro dele. Para ele, o amor deveria ser algo que expande a vida, não que a diminui. Algo que fortalece a vontade, não que a apaga. Algo que acompanha o destino, não que o interrompe. E assim fica o último olhar de Nietzsche sobre as mulheres. Elas não são o inimigo, são o espelho. E somente o homem que ousa olhar para esse espelho sem medo descobre quem realmente é.